Essa atividade é um momento, lembrando, que o encontro ele não é deliberativo, né? É um encontro que é indicativo, que pode apresentar proposições, e, para tanto, neste momento, eu vou convidar a colega Karina Salles, coordenadora-geral da ADUNEB, para vir compor aqui a mesa conosco. Depois, convidar a Nani para retornar à mesa aqui conosco, coordenadora-geral da ADUSC, e a Val, coordenadora-geral da ADUFES, para vir à mesa conosco. Firme! Gente, olha essa mesa que linda, mulherada. Vamos embora lá. Sejam bem-vindas. Rapaz, essa é uma mesa histórica, viu? Tirem foto. Vamos lá, gente. Seguinte, acabei de ser informada também pela organização do evento que essa atividade tem que encerrar às 18 horas, porque os trabalhadores estão aqui, inclusive, desde as 7 da manhã, para organizar esse espaço para nós. Então, normalmente, vou falar aqui normalmente, pela minha memória, o que a gente faz? É o momento que a gente faz uma avaliação geral, não é isso? E escuta as sugestões da plenária. Primeiro fala aqui ou... Vamos, Karina está sugerindo para que a gente primeiro fizesse, né, um bloco para que colegas que queiram da plenária se pronunciar sobre a atividade, sobre alguma moção. Não, eu vou pela experiência. Eu sou caloura. Então, é o seguinte, né, esse é o momento que a gente abre para que vocês façam algumas sugestões para que o Fórum das ADs possam fazer a discussão posterior e, assim, encaminhar para as nossas assembleias. Alguém gostaria de se inscrever? Vou pedir para que essa fala seja de 2 minutos para todos e todas, para que outros possam se inscrever, por causa do horário mesmo, gente. Vai lá, Alda. Não? Vira esse da mesa para lá, por favor. Porque é difícil ser breve sem microfone, né? Eu que não falei nenhuma vez. Aqui, vamos lá. Gente, boa tarde, né? Aqui. Bom, eu sou a Alda, sou diretora sindical também da DUSM, né? A gente está aí nessa batalha do FAD, agora nesse enfrentamento. Só algumas dicas e algumas coisas que acho que a gente estava comentando enquanto estava acontecendo o evento. Primeira coisa, parabenizar, né? Eu sempre participo dos encontros da Zueba e está de parabéns. Gostei muito das mesas, acho que as discussões foram muito acaloradas, importantes, então acho que esse debate ele deve continuar, deve ter desdobramentos. Mas a gente estava comentando, eu até chamei Sandrinha, mas Sandrinha já não está ali, que talvez seja o caso da gente deixar uma mesa de manhã, pela questão da chegada dos companheiros e companheiras, né, que vêm do interior. Então, talvez ter uma mesa de manhã para não ter essa correria e atrasos. Claro que eu senti falta, vou cobrar das questões artísticas, porque é o momento que a gente tem de leveza, de poder, né, talvez fazer uma ciranda, uma roda, uma integração, uma dinâmica. Então, eu sinto falta disso. Para que a gente possa realmente ter um momento não só de discussão, reflexão, mas também um momento em que a gente possa se distrair, se aliviar e parar de trabalhar tão insistentemente, pensar em outras coisas que não seja só trabalho. Então, é isso. Mas parabéns, viu? Mais alguém para inscrever, para a gente já ir organizando? O nome do colega aqui, por gentileza? Osaná, Jorge e Blume, nesta ordem. Alguém escreve aí, gente? Dina Rosário. E Dina. Alguém escreveu aí? Márcia Menezes. Dina Rosário. Blume. E Blume. Aí a gente depois chama para ver se ficou alguém fora. Marcos.
Então, com relação... Eu vou retomar uma fala de Bloom da manhã, que eu acho que é importante de retomar, e aí o fórum pensar sobre isso, o formato que a gente tinha, ter mesas de discussão, grupos de discussão, e depois vir para uma plenária final, com esse formato híbrido, né, como vocês também fizeram aqui, com mesas, com as palestras foram excelentes, então a gente não pode perder isso, mas ter mais discussão entre nós para a construção também, debater um pouco da nossa pauta. Socializar. Ela é feita isso nas assembleias, mas acho que retomar o que Bloom destacou pela manhã seria bom. Tem a questão da agenda aí salarial, né? A gente tem um processo eleitoral. Eu lembro que no último processo eleitoral o Fórum mandou uma carta, né, para os candidatos, acho que novamente deveríamos fazer isso, para garantir esse compromisso e seguirmos na luta com a campanha salarial para repor as perdas históricas, que acho que foi Marcelo que chamou a atenção fazer novamente o estudo do DIEESE e tal, para a gente ter bem crivado ali as perdas, né, apesar da recuperação recente, mas tem perdas ainda muito grandes e a gente precisa retomar isso. Então, seriam esses 2 pontos que eu gostaria de encaminhar, mas com base no que já foi dito aqui. Com relação ao estatuto, já foi dito por algumas pessoas aqui que a gente está com professores com 2 tipos de estatuto. Por isso que eu acho que é importante o Fórum retomar essa discussão de avançarmos no estatuto para que temos um tipo de professor só, todos assegurados no mesmo estatuto, que hoje já tem professor que não tem os mesmos direitos que outros. Então, é preciso o Fórum voltar a discutir isso, porque senão a gente não tem aquilo que a gente já teve. Próximo, quem é? Osaná, é isso? Osaná. Boa tarde, colegas. Sou o professor Osaná, do Departamento de Educação Campus 12, UNEB Guanambi, e recentemente afastado da diretoria da DUNEB. Bem, primeiro, parabenizar o processo organizacional, né, do encontro, porque permite debater uma série de questões que servem, de certa forma, para tentar acordar, né, a categoria. Por que eu digo acordar a categoria? Porque, às vezes, transferem para o sindicato a responsabilidade de um conjunto de ação, quando, na realidade, o sindicato é apenas um agente condutor das ações. E isso termina criando uma certa dificuldade. E é importante porque a fala de conjuntura que foi apresentada aqui pela manhã trouxe elementos essenciais para combater esse processo de ataque, né, terrível às universidades, o processo de marginalização do sindicalismo, que nós estamos vivendo na atual conjuntura, e também traz algo que diz respeito não só ao combate à precarização do nosso trabalho, que é esse ataque ao nosso estatuto, porque eu penso que é uma precarização, um ataque ao estatuto, ele traz consigo, no seu bojo, uma precarização do trabalho, a tentativa de extinção da autonomia universitária, porque torna muito mais grave a nossa situação e trazendo com isso, né, pensando aqui na relação do biopoder, e isso termina trazendo um controle muito mais efetivo do Estado sobre nós, servidores, não só docentes, como de um modo geral. Então, parabenizar pelos temas que foram trazidos aqui para o debate e seguir um pouco na linha que o companheiro falou aqui antes. A gente precisa também, né, estar alerta para as possíveis candidaturas de colegas militantes, né, que compõem a DUSB, compõem a DUSC, compõem a DUFES e compõem a DUNEB. E não estou aqui apenas puxando, vamos lá, para o senso comum,
puxando sardinha para a nossa brasa, né? Porque quero aqui informar às presentes e os presentes que eu estou pré-candidato a deputado estadual pelo PSOL, já, de certa forma, disponibilizando, estando em pé e à ordem para dialogar com as diversas ADs, no sentido de que possam contribuir para a nossa proposta de trabalho. Porque eu entendo que a luta não é minha, a luta é coletiva, a luta é da categoria e também a luta, podemos dizer, que é da universidade. Então, a gente precisa, da mesma forma, concluindo, da mesma forma que o governo capta, leva para seu quadro nossos dirigentes para nos atacar, nós precisamos nos organizar para contra-atacar. É isso. Obrigada, Zoná. Próxima, Dina Rosário. Dina Rosário. Já comecei jogando o celular no chão. Essa sou eu. Boa tarde, colegas. Peço licença quem está mais tempo na luta, quem está na luta no momento presente e aos que virão. E, primeiro, parabenizar. É uma felicidade que tenhamos dirigentes, mulheres, na luta. Isso é resultado do nosso trabalho enquanto mulheres que escolhem estar no ensino superior, né, contra tudo e contra todos. Mas eu quero tratar de um aspecto aqui, que é o seguinte: nós estamos entrando no momento eleitoral e nós sabemos que seremos atacados. Um dos pontos de ataque para a universidade é a narrativa de vagabundagem docente. Como memória da carne, a nossa resposta à narrativa de vagabundagem docente é trabalhar mais, para provar que nós não somos vagabundos, para provar que nós somos necessários socialmente e que há validade econômica e política na existência das universidades. A gente vem trabalhando desta forma e essa é a nossa resposta. Precisamos pensar em uma outra estratégia para contrapor o já esperado ataque ao nosso trabalho com a narrativa de vagabundagem docente. Então, lembrar que isso nos adoece ainda mais, porque não há nada mais adoecedor para o cidadão brasileiro e baiano, reconhecido com a pecha de preguiçoso no país, do que ser atacado como vagabundo. E a resposta de memória de carne, insisto, que a gente tem é trabalhar mais. Se a gente não conversar sobre isso aqui, enquanto trabalhadores, a resposta que nós faremos logo após a eleição vai ser trabalhar não 70 horas, mas 80 horas semanais. Sobre isso, parabéns, meninas. Obrigada, Dina Rosário. Próximo, Blume. Blume? É Dina Rosário. Aqui está escrito, que eu estou olhando, Blume, Jorge, Washington, nessa ordem. Blume. Beleza. Bom, acho que eu acabei não me apresentando. Então, como estão transmitindo, sou o Luiz Blume, professor da base da UESC. Né? Eu acho que nós temos aqui uma ótima oportunidade, né, das companheiras que vão estar à direção do movimento nesse próximo período. E nós temos um desafio muito grande, que é o seguinte: nós temos um governo que há 11 meses não nos recebe, não dá resposta, vai dar 1 ano. Né? Nós estamos no período eleitoral, em que a companheira acabou de falar aqui, esse processo em que as universidades, não aqui, mas em São Paulo, né, a gente percebe que a extrema-direita está criando likes, invadindo as universidades, né, para fazer a sua própria campanha. Mas eu acho que a gente precisa dar uma resposta, né, a esse silêncio do governo. Nós temos o que nós fazíamos ao longo do nosso movimento? Né? Nós procurávamos fazer com que o governo saísse da sua zona de conforto. Né? Qual é a zona de conforto que o governo está se colocando agora? Né? Nós sabemos do escândalo Master, o que vai acontecer ainda não sabemos, mas pode acontecer alguma coisa com a campanha nacional e estadual. Mas eu acho que a gente precisa
é realmente ter uma efetividade um pouco maior, né? Então, há 3 meses atrás, nós paralisamos um dia, fizemos um dia de paralisação com atividades locais, indicando o silêncio do governo, né? Nós estamos no processo eleitoral e não é possível que a gente deixe o governo nessa zona de conforto. Eu acho que nós temos que dizer que a nossa paciência com o governo acabou, né? Que a ideia de que, olha, o Fórum das Adesas, vamos dizer assim, numa linguagem, né, paz e amor, chegamos no nosso limite, né? Chegamos no nosso limite. A nossa pauta precisa ser trabalhada. A nossa paciência está no limite, né? Bom, pensando que o FONASEF, o FONACAT e as centrais sindicais aprovaram uma paralisação a cada 2 meses por conta das propostas do acordo de greve não cumprido com o governo federal, eu acho que nós podemos pensar em algo similar. Sabemos que nesse dia de julho, né, nós estamos num período de recesso, né? Então, acho que é importante a gente avaliar se não seria o caso da gente estar indicando uma outra paralisação em setembro, né, caso o governo não nos receba e não atenda essas reivindicações. Eu acho que nós precisamos deixar bem claro nas nossas mensagens, na comunicação, né, como sempre fazemos, que nosso limite de paciência chegou, mas eu acho que a gente precisa tirar o governo da sua zona de conforto, né? Eu acho que ele está muito numa zona de conforto, ou pelo menos nós estamos deixando ele numa zona... Então, a gente pode chegar e questionar isso. Em relação ao encontro, né, eu acho que agradeço a Marcos pela lembrança, e só reforçando uma questão, a gente tinha documentos, cada sessão, cada AD preparava um texto sobre um determinado tema. Eu acho que nós temos aqui 3 temas já discutidos, a questão a precarização, o adoecimento docente e o estatuto. Eu acho que esses 3 temas já podem ser pensados para o próximo encontro das UEB. Obrigada, Blume. Próximo inscrito, Jorge Barros. Pretendo ser rápido, colegas. Agradecer a mesa simpática, né, final, por este evento. Mais uma vez estamos aqui para discutir universidade, né, condições de trabalho, valorização da categoria, etc, etc. Eu quero... Como é seu nome, colega? Dina, gostei da sua posição no que diz respeito ao tratamento a essa categoria. Lembrando, aí eu vou ter que dar nome aos bois, evidentemente, que o senhor Rui Costa, desde quando ele era secretário das Relações Institucionais no governo Wagner, sempre o olhar dele sobre essa categoria era de que somos burgueses, pedantes e preguiçosos. Ele, inclusive, já fez várias declarações, não especificamente assim, mas para o bom entendedor, meia palavra basta. Bom, como nós estamos num ambiente de resgate da nossa história, do nosso movimento, hoje, precisamente, faz 19 anos que nós descíamos de Jequié no ônibus, o ônibus, né, repleto de professores, para uma grande manifestação no dia 2 de julho de 2007, para a incorporação dos 27% da GAA, gratificação por estímulo de atividade de classe, no governo Wagner, né? Nós levamos para a avenida um bonito cortejo com o título fúnebre, Missa de 7º dia para as universidades estaduais da Bahia. Vários professores que estão aqui participaram, e, a partir dali, o movimento docente intensificou as lutas, e a GAA, a gratificação, foi incorporada nos nossos salários, que hoje tem uma melhora. Não é aquilo que pedimos, mas tem uma melhora significativa. Está aprovado, mais uma vez, concluindo, que quando os bons são derrotados, não é porque os maus são fortes, e sim porque os bons são fracos. Obrigada, Jorge. Próximo inscrito e último inscrito, e a gente realmente precisa encaminhar e pede desculpas.
Colega Washington. A gente tem 8 minutos para encerrar essa atividade. Vamos lá. Perfeito. Como a companheira Iracema muito bem colocou, como o tempo é célere e rápido, saudação à companheirada da mesa. Eu acho que todo o espaço de discussão sindical ele é um espaço formativo. Nós crescemos coletivamente e nós avançamos a luta geral dos trabalhadores e trabalhadoras a partir daí, da construção coletiva. Eu queria fazer só 2 observações, porque eu acho que é o horizonte da plenária final, tentar dar alguns encaminhamentos de aprendizado para as próximas. A primeira é uma sugestão para as companheiras das associações que, quando se estruturarem próximas atividades, a gente construa um esforço de trazer, dentro do horizonte de análise de conjuntura, um cenário mais plural do conjunto dos movimentos sociais. Eu sei que o nosso ponto de partida é da categoria docente de professores, perfeito, mas existem outros debates que precisam ser articulados dentro das disputas dos trabalhadores em educação superior do Estado da Bahia, que são imprescindíveis, a exemplo das instituições privadas de ensino, a companheirada do Simpro, a companheirada da educação básica, e esse é um horizonte que pode nos ajudar também a pensar a perspectiva de conjuntura, inclusive para evitar que nós, enquanto associações sindicais, nós venhamos a repetir erros históricos que em algum momento nós cometemos. Eu acho que todo mundo aqui lembra o que aconteceu na campanha do impeachment em 2015, aonde uma parte do movimento sindical distribuiu panfletos escrito "Fora Dilma", em vermelho, enquanto a Ação Integralista do Brasil, uma organização de extrema-direita, fez o mesmo panfleto em azul. E isso é uma memória clara de como pessoas e companheiras bem intencionados podem vir a cometer erros históricos. Porque eu vi o companheiro falando de Zacarias, eu lembro a máxima de Zacarias, que nos embates pela democracia, os comunistas têm que estar na vanguarda do direito à democracia. E nesse horizonte, minha segunda sugestão, a companheirada da mesa e da FEBA, é que fazer um esforço para que nas próximas atividades, eu achei as falas muito ricas, mas eu entendo que seria interessante que houvesse um diálogo também dos companheiros e companheiras que estão conduzindo, para que houvesse um espaço um pouco maior para o debate. E eu estou falando isso, companheirada, de uma maneira muito solidária, de uma conversa que eu tive com o professor Luiz Fernandes Dourado, e ele comentou de uma série de atividades que ele conduzia, aonde houve uma inversão da lógica, aonde professores e professoras da educação básica falaram, e a partir daí ele reestruturou a sua intervenção. Estou falando isso, companheirada, porque as falas foram boas, o debate foi construtivo, mas eu entendo que seria possível tentar dilatar um pouco mais do 1 minuto e 30 segundos que todo mundo subverteu, Iracema, inclusive eu, mas que a gente consiga, para os próximos, incorporar essa dimensão insubmissa das pessoas que, como eu, pegaram a fala, mas também do acúmulo dos debates que vocês vão conduzir. Obrigado, Washington. Encerramos, não temos inscritos e não temos tempos para ter mais isso. Pode colocar aí no piso, por gentileza. E eu vou começar. A gente tem algumas respostas, inclusive de proposições que foram apresentadas aqui, que o Fórum discutiu na última reunião e ontem também, que acho que a gente pode partilhar, mas eu não vou me tornar emissária, porque todos nós construímos juntos. Vou começar de lá para cá. Val, pode ser? Vamos lá, companheira. Oi. Tá ligado? Gente, correr, falar correndo, viu? Boa tarde a todos e todas. Vou tentar fazer um resumo das coisas que a gente viu aqui para poder a gente tentar encerrar essa mesa. Chegamos ao final do 16º encontro das UEBA, diante de desafios que parecem repetir. E rememoramos aqui tantas lutas que foram indispensáveis para a consolidação do nosso estatuto, há mais de 20 anos, assim como vimos na mesa pela manhã, né? A rememoração dessas lutas.
ao mesmo tempo em que colocamos nas ruas uma campanha que reforça a necessidade constante de defender esse estatuto. Por isso, amanhã, no 2 de julho, estaremos lá com nossa camisa, com o nosso bloco, defender o estatuto é fortalecer as universidades. Temos cotidianamente enfrentado ataques sucessivos a direitos que estão previstos, mas não são assegurados, o que nos obriga a intensificar ainda mais a rotina que já são permeadas por outras condições de trabalho inadequadas, precárias, e com tantas carências, como a gente viu aqui, com a questão do adoecimento docente, né? Talvez seja este um dos momentos mais críticos que estejamos vivendo nos últimos tempos. Tivemos muitas conquistas recentes, fruto de muitas lutas, mas presenciamos logo depois uma conjuntura de desmobilização. Por isso, a gente precisa que a categoria, que a base esteja também mobilizada. Também por isso, o esforço contínuo do Fórum das ADEs para manter a categoria mobilizada e combativa. Enfrentamos condições adversas, ataques do governo, omissões, silêncio, e seguimos firmes com o objetivo de assegurar nossos direitos e em defesa da pauta da classe trabalhadora. Diante da correlação de forças, nem sempre logramos êxitos, mas nem por isso deixamos de criar estratégias, discutir novas formas, buscar outros caminhos para assegurar a continuidade das lutas pelos direitos de professores e professoras. Este movimento é fruto da persistência e muita resistência. Não por acaso, o Fórum das ADEs é uma força coletiva, referência para o movimento docente baiano e também nacional. A nossa disposição e capacidade de articulação nos trouxe até aqui e continuou nos guiando. Parabéns ao Fórum das ADEs pela organização de mais um encontro das UEBA e que mais momentos como estes nos inspire a seguir com as nossas pautas inegociáveis. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco. Contamos com vocês também amanhã, em mais um dia de luta no cortejo 2 de julho. Saudações de luta. Firme! Próxima, Nani. Bom, primeiro eu quero dizer que eu nem sabia que eu tinha que falar aqui hoje, porque no papel que eu recebi estava escrito que era Marcelo. Então, eu não preparei nenhuma fala bonita assim, escritinha. Vou falar no improviso mesmo. A primeira questão é que eu acho que a gente está num momento aqui de... Esse momento é um momento de reflexão. O que é que nós ouvimos? Ouvimos que o nosso estatuto está atacado, que a nossa categoria está em condições de trabalho precarizadas, que a gente está adoecido e que a gente está de saco cheio. Por quê? Porque a gente não aceita morrer pelo trabalho. Em resumo, foi isso que eu vi aqui. O que mais que eu vi? Ouvi na análise de conjuntura o que vocês ouviram, né? Nós sabemos que nós estamos em ano eleitoral, nós sabemos que estamos completando um ano, no dia 29 de junho, sem nenhuma sentada de mesa de negociação com o governo do Estado. Nós sabemos que o governador Jerônimo é professor. Ele não vai nos chamar de preguiçosos, porque seria dar um tiro no próprio pé. Ele não vai fazer isso. Rui Faria, ele não faz. E não acho que, por isso, ele é mais bonzinho, só acho que ele tem outros compromissos, além dos que tem em políticas partidárias. Então, não creio que ele vai chamar a gente de professor, e não é essa a minha preocupação, porque eu nunca fui uma pessoa preguiçosa. Eu tenho 24 anos de docência na UESC, e o mínimo que eu peguei de carga horária de sala de aula foram 14 horas, ao longo desses anos todos. Nunca tive de dizer, esse semestre eu tenho 8 horas. Não tive esse mole, não. Né? Fora as outras coisas todas que vocês já disseram. Então, não pego essa carapuça para mim. Considero que a gente tem a faca, o queijo, o prato,
tudo ali na nossa mão e que a gente vai precisar aprender a cortar. Em resumo, aquilo que o Washington perguntou, a conjuntura e tal. Nossa paciência hoje tem que ser zero. Acabou, Jerônimo. Não temos mais o que esperar. Não dá mais para suportar esse vácuo em que nós estamos. Por que não dá mais? Porque nós estamos sem condições de trabalho, porque a universidade está, em muitos locais, sucateada, porque a gente não tem quem nos substitua quando a gente precisa se afastar por doença. Não é por curso, que é direito nosso, é por doença. Eu estou com uma colega que fraturou a coluna em 4 lugares e está paralisada e não pôde concluir o semestre. Eu tive que dar aula por ela, eu tive que concluir, porque não tinha professor para substituir. Eu, com carga horária de já 16 horas, fiz esse favor para ela. E me lasquei errada, eu. Eu tinha que deixar os alunos irem para a reitoria reclamar, porque eles iam perder o semestre. Eu fui lá e resolvi o problema, eu estou errada. Então, esse caldo dessa discussão é que a gente tem que compreender o que a gente está traçando aqui. E cada um de nós tem que voltar para o seu lugar de origem sabendo o que é que nos espera. Radicalizar a luta significa rua, significa protesto, significa ir para a rádio, para a televisão, para o jornal, para o escambau, que a gente puder, rede social, tudo isso, e dizer, enchemos o saco, Jerônimo. Ou você senta para negociar com a gente, olha que o FAD penou fazendo essas campanhas todas ao longo do ano passado, desse ano, né, desse último ano. Tem milhões de vezes que a gente fez aí várias campanhas cobrando e cobrando. Não adiantou. Qual é a arma que a gente tem na mão? É eleição, gente. É eleição. Eu, particularmente, eu acho que Jerônimo é meio passadinho, com todo respeito. Porque um cara que está na boca de uma eleição, tem uma categoria desse tamanho, em todo o estado da Bahia, e ele não se toca, que basta uma reunião para deixar todo mundo né, no quilo, para ele respirar. Ele não está tendo essa sabedoria. Então, a gente tem que mostrar a ele que ele está errado e que ele tem que nos respeitar, inclusive porque ele, infelizmente ou felizmente, é um de nós. Tem essa questão. Bom, em relação às discussões gerais, eu acho que a gente precisa, e o FAD tem discutido isso, entender que a próxima campanha salarial, que a gente vai começar a construir agora e tal, ela vai depender muito do resultado dessa eleição. Vai depender bastante. Não porque a gente tem que amaciar para um e não para outro, mas porque a postura de quem vai ser eleito muda o discurso que a gente vai receber de volta. Então, a gente tem que estar atento a isso. Mas tem 2 questões que são inegociáveis para a gente. Uma é a defesa do Estatuto do Magistério, que hoje é um saco todo furado, está todo cheio de furo. A gente tem que refazer. Na atual conjuntura, concordo com quem disse que não é para refazer. Também não refaria, não. Por quê? Porque a gente tem que acumular mais força para poder mudar para o que a gente quer, e hoje a gente não está assim. E a outra questão é que é o pano de fundo de tudo isso. Nós não vamos resolver nada se a universidade não tiver autonomia. Então, a autonomia é palavra-chave. O reitor de qualquer uma das universidades, ou a reitora, ele não pode contratar um professor se o governo do Estado não autorizar. Vocês sabem disso. Ele não pode pegar um dinheiro que vai ser devolvido de uma compra de um determinado material e aplicar em outra coisa que necessite. Ele não tem autonomia financeira, ele também não tem autonomia política, ele não tem autonomia nenhuma, resumindo. E é por isso que fica esse bando de reitor babando o ovo de Jerônimo para conseguir as coisas e tal. Tem sido uma coisa ridícula isso. Ridícula. As universidades elas estão sendo obrigadas, as reitorias estão fazendo isso, a burlar a lei que o governo criou. Vou dar um exemplo. Não pode contratar funcionário. O que a UESC está fazendo? Reda. Terceirizada. Qualquer coisa para botar a coisa em funcionamento. Os reitores sabem disso.
E eles também não estão favoráveis a isso. Mas a diferença entre nós e os reitores é que eles têm rabo preso e a gente não tem nenhum. Então, a gente tem que compreender isso. Em resumo, depois a gente vai discutindo aí ao longo do caminho. João, mostrando o tempo. Bem, eu vou ser redundante se eu for dizer de novo da importância do encontro. Eu já fiz isso na mesa mais cedo, sobre o fato de ser o 16º encontro, o quanto isso é importante. E as falas de quem já se posicionou aqui agora, durante a plenária, de apontar as perspectivas dessa avaliação, elas apontaram questões que a gente vem discutindo e que a gente já fez na nossa avaliação. Nós tivemos ontem, na nossa reunião ordinária, que aconteceria, inclusive, antes, e que nós fizemos ontem. Eu acho que a gente é um pouco maluco também, né? Que nós fizemos uma reunião ordinária ontem, na véspera do encontro da Zueba. Eu não sei que fôlego a gente consegue, mas a gente conseguiu. E com 2 de julho amanhã, tudo ao mesmo tempo e agora, com o CONAD na sequência, mas fizemos. E dizer para vocês que essas questões que foram apontadas estão nos nossos horizontes de expectativas, nas nossas preocupações, todas elas. E quando trouxeram aqui numa preocupação premente de que a gente precisa discutir o orçamento, é uma preocupação nossa, tem estado sempre na nossa preocupação, porque a gente sabe que o orçamento é uma questão gritante, que tem sido cada vez mais um encolhimento gritante do orçamento das universidades. A gente falou do estudo do antes, e a gente tem sentido isso na prática nas nossas universidades. Bom, então, voltando, né, à questão. Então, essa plenária é um momento importante, a gente faz essa avaliação, a gente leva isso para a nossa discussão, para o nosso próximo encontro também, para a nossa próxima reunião ordinária, a gente continua discutindo isso nos próximos momentos também, a gente faz essas proposições, a gente precisa pensar como é que vai ser o encontro para o próximo ano, claro. Claro que seria interessantíssimo se a gente pudesse fazer um encontro com essa perspectiva de pensar em uma ampliação de dias, de fazer uma espécie de encontrão com muitos dias. Claro que isso vai pensar uma outra dinâmica de funcionamento, com grupos de trabalho, com grupos de discussão. Mas, gente, isso demanda uma perspectiva de uma... Não é só uma dinâmica de funcionamento, é um dinheiro para as ADs, né? A gente tem que pensar também em uma série de outras questões. A gente precisa também partir de uma série de questões. Então, sigamos pensando também, desde as assembleias de cada AD, é preciso voltar e pensar nessa perspectiva. Então, vamos voltar para o lema, que foi um lema pensado aqui também hoje, que já é um lema nosso mesmo, né? Naquela questão de que não é somente na questão da resistência que é preciso partir para os enfrentamentos. Então, os nossos 11 meses sem negociação, gente, a gente vai completar 1 ano. A gente precisa de vocês. Vamos para o nosso 1 mês, a nossa paciência está 0. Todos os nossos meses aqui, nas nossas reuniões ordinárias, todas as vezes nós perguntávamos entre nós como está o nosso grau de paciência. Está na hora de chutar a porta? Como é que está? A gente perguntava entre nós. E agora a gente já está assim, a gente já não aguenta mais, a paciência já está 0. A gente está se sentindo assim já. Então, 1 ano, gente, a gente vai precisar da nossa base. Vai ser mesmo da gente ir para esse aniversário de 1 ano e para dizer, olha, governo, a gente já está aqui sem paciência nenhuma. Já chega. A gente precisa mesmo de uma atenção que não teve até agora. É um descaso total, poxa. Nenhuma negociação, uma pauta que vai se avolumando cada vez mais, a gente vai construir outra pauta, repetindo itens que lá estão. A gente nem projetou a pauta aqui hoje, porque projetaria uma pauta que repetiria uma série de itens que estavam na pauta do ano anterior, vocês veriam isso, que seria uma espécie até de... passaria para vocês uma espécie de repetição. Passaria uma ideia de looping, né? Repetindo uma pauta do ano anterior, porque a gente só conseguiu discutir o ano passado promoção. Não saímos disso.
Eu vou parar por aqui por conta do tempo também. E é isso. Agradecer a vocês. O encontro, eu avalio que o encontro foi ótimo. Claro que eu avalio que poderia ter sido um tempo muito maior. Nós tínhamos, sim, gente, pensado na questão. A arte estava presente, mas nós tivemos um tempo. E também é bom, o tempo foi delongado, porque a gente precisa também ter tempo para ouvir os nossos. Vocês precisavam desse tempo para se colocar. E as apresentações artísticas elas não puderam acontecer porque vocês precisavam falar. Então, não foi possível que as apresentações acontecessem, mas elas estavam previstas. Obrigada, colegas. Então, vamos caminhando para a última, né, avaliação. Primeiro, colocar o seguinte, que pontos que vocês apresentaram agora para a plenária, nessa plenária final, que vem da plenária aqui deste encontro, já vem sendo pensado pelo Fórum das ADs. O Fórum das ADs já está construindo um documento para ser encaminhado a todos os candidatos ao governo do Estado da Bahia, perguntando, inquirindo sobre qual o compromisso que ele tem com as universidades, com o orçamento, a autonomia, né, das nossas universidades estaduais. O estudo sobre a nossa reposição salarial foi um ponto que nós discutimos ontem na reunião do Fórum das ADs, inclusive a DUFES já contactou o DIEESE para iniciar esse estudo, retomar esse estudo, para que a gente possa, na pauta que vamos construir para 2027, ter dados para apresentar, evidenciar ao governo essas questões. Vou pedir licença, e não é tentando responsabilizar ninguém, mas mais com uma reflexão mesmo. Se, né, a questão do adoecimento, da ampliação de quadro, condições de trabalho, ele é recorrente, né, ele nos preocupa. E ainda botei assim, preciso ainda falar, não para responsabilizar, mas para refletirmos. Uma das possibilidades que eu penso, para a não ampliação do quadro docente, pode estar associada à sobrecarga de trabalho que temos realizado. Nós não temos demonstrado ao governo que precisamos ampliar nosso quadro, porque a gente tem trabalhado muito mais do que 40 horas. Se a gente trabalha mais, se a gente ocupa o trabalho de outro trabalhador, o governo está confortável. Então, a gente precisa se educar para deixar, de fato, a condição do governo se superar. Amanhã, assim, na hora do almoço, conversando com vários colegas, foi proposto, inicialmente, para essa plenária, para a gente pensar no Fórum das ADs, a possibilidade de realizar, no próximo encontro, uma mesa com a colaboração dos colegas recém-ingressos na carreira, para discutir a carreira que vem sendo desconfigurada, que é isso que vocês estão falando. Hoje, na verdade, nós temos 3 carreiras, no mínimo, dentro do magistério superior, que não está sendo evidenciada, mas ela é real. A outra questão, rapidamente, lembrá-los e lembrá-las que amanhã o nosso encontro, a nossa concentração será no Largo da Soledade. A concentração está prevista para acontecer a partir das 6h30. Estaremos com a camisa que a colega está aqui, né, que é da nossa campanha, defender o estatuto e fortalecer a universidade. Pedimos a todos que façam esforço para dar com essa camisa. Aproveitar rapidamente para agradecer muitíssimo os funcionários da UNEB, a equipe que trabalhou conosco aqui o dia todo, aos monitores, que foram fundamentais para nos ajudar na organização desse encontro. E é claro... Cadê os monitores? Karina está pedindo para vocês virem aqui à frente, dar um oi, assim. Né? E, por fim, as diretorias das 4 ADs, porque, inicialmente, eu fiz uma ressalva, a DUSB e a DUNEB, mas não podemos esquecer que esse encontro ele foi construído e realizado com esforço de todas as pessoas que compõem as 4 ADs. Foram as diretorias pensando nos temas, nos nomes, nas representações. Então, aqui fica, né, o nosso agradecimento a todas as diretorias. Por fim, continuemos fortalecidos e na luta, porque é isso que nós temos. Não dá apenas para resistir, é preciso muito mais, é preciso resistir e enfrentar. Vamos lá. Agradecer também às tradutoras de Libras, o pessoal das nossas Ascom, Júlio, Murila, Ariela, Camila, todos e todas. Valeu! Vamos lá, gente. Bom descanso para todos e todas. Muito obrigada. A foto aqui na frente. Vamos para a foto, gente.